Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Eu não sei que hora que vocês estão aí assistindo esse vídeo. Eu faço para fins de reposição da nossa aula do dia 13 de setembro, ontem, em que eu não estava em condições de dar aula. Peço desculpas a vocês e a gente faz esse vídeo aqui com todas as limitações, né, do ambiente. Eu estou na minha casa, a iluminação não é boa, o som talvez não seja bom. Já o cachorro vai latir, o gato vai miar, a porta vai tocar. E a gente então vai se virando como a gente pode, né? Eu peço desculpas por essa ausência, mas esse é um método de reposição ordinário. Espero que dê tudo certo. A gente vai tomar nossa apostila de ciência política, né? Aquela nossa querida companheira. E vamos apenas recapitular rapidamente. A gente está na aula 3, na página 13. Começamos em sala de aula a analisar a questão do povo e da população, um elemento muito importante nesse estudo da ciência política e também da teoria do Estado. Vimos as noções introdutórias, o que é povo, o que é população, né? Nós vimos o conceito de povo, são todas as, desculpe, o conceito de população, página 14, são todas as pessoas presentes no território de um Estado, num determinado momento, num determinado momento temporal. Então, todas as pessoas que estão no território geográfico de um determinado estado faz parte do conceito de população, né? Então, falamos inclusive do italiano que está passando aqui por Fortaleza e para 2 horas no aeroporto porque está esperando sua conexão para ir para os Estados Unidos. Pois bem, daquelas 2 horas em que o estrangeiro está com os pés no país, ele faz parte da população daquele país. É bem diferente de povo, a gente vai ver já qual a diferença, o que consiste, o que significa povo. Fizemos uma análise aí do malthusianismo, né, uma reflexão que o nosso Paulo Bonavides, eu estou olhando aqui de lado porque a minha apostila está aqui de lado, né, não posso ficar assim, senão a cara vai ficar, essa minha cara, esse meu rosto bonito vai ficar distante de vocês. Mas vamos lá. Então, Paulo Bonavides traz essa reflexão, né, de que o Malthus traz a teoria do Malthus, Thomas Malthus, se eu não me engano, é o Malthus, Thomas Malthus, ele traz essa análise aí. Enquanto a população ela cresce de forma aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, a produção de alimentos ela cresce de forma geométrica, 2, e assim vai. A produção de alimentos ela é mais lenta, né? Mais lenta, o contrário exatamente. Tá aí, proporção geométrica, proporção aritmética. É o malthusianismo. Quer dizer, a população cresce bem mais do que a capacidade de alimentos. Então tem mais boca para comer do que alimento para alimentar. E o Paulo Bonavides faz uma crítica, quer dizer, a população mundial, já que estamos falando de população, a população mundial ela está crescendo assustadoramente e não haverá alimentos. Paulo Bonavides faz um contraponto ao malthusianismo, trazendo a reflexão a respeito, por exemplo, dos avanços no campo tecnológico, no campo científico, que fazem com que realmente, de fato, é assim, a produção de alimentos, ele nos últimos anos dobrou, duplicou, triplicou a sua capacidade, né? Os alimentos estão aí mais do que suficientes, ou são mais. A questão é outra, é a repartição desses alimentos. Falei para vocês em sala de aula, o sul do Maranhão, que eu conheço, a região ali de Balsas, é uma das maiores produtoras de soja do país, né, junto com Mato Grosso e Goiás, mas uma grande produtora de soja, mas não para alimentar pessoas, mas para alimentar as vaquinhas holandesas, né, para serem depois vendidas. Então engorda-se gado aqui para revender a carne, não para o mercado nacional, mas também para o mercado exterior. Então o Paulo Bonavides traz esse contraponto. Trata-se de uma questão evidentemente assustadora, que interessa a nós, de ciência política e de direito. E aí, a questão do bolo está bem repartido, o bolo alimentar está bem repartido ou não? Bom, continuamos na página 14 aí, depois dessa contra-resposta à crítica que o Paulo Bonavides traz, né? Os benefícios da técnica, eles estão aí, precisam, porém, ser mais bem repartidos, mais bem divididos, mas é uma questão assustadora, porque estamos diante do fato da maior expansão populacional da história da humanidade. Segundo a ONU, nós temos 7,3 bilhões de pessoas, não é milhões. Só o Brasil tem quase 250 milhões já, 219 milhões. O mundo já está com 7,3 bilhões de pessoas no mundo. É muita boca para comer. E a previsão para 2030, segundo a ONU, é de 8,5 bilhões.
e em 2050 que sejam 9,7 bilhões. Em 2100 nós vamos passar dos 10 bilhões de pessoas e vamos chegar a 11 bilhões e 300 milhões de pessoas. Tais reflexões não podem passar despercebidas por nós que somos cientistas do direito e aqui estamos analisando essas questões de tamanha importância, dado exatamente as suas implicações. Por exemplo, os conflitos de direitos. Os conflitos de direito. Ultimamente se coloca muito em questão, e aí, a vida humana tem algum valor? Pode-se, em nome do aumento exagerado ou indiscriminado da população mundial, recorrer ao aborto para fazer esse tipo de controle, como por exemplo já existe na China. Na China, o país mais populoso do mundo, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, o aborto de meninas ele é legalizado. Então deve-se inclusive matar quando o feto identifica se é do sexo feminino. E se por um acaso nasce, deve-se cometer o homicídio daquela menina. É uma situação gravíssima. A questão das guerras, por exemplo, interessa muito a nossa reflexão. Então guerras que tem como motivação os mais diversos fatores, mas que geram a questão da mobilização social. Então a população de um determinado território, de um determinado país, a Europa está com a mão na cabeça, né? A Europa está com a mão na cabeça. Muita gente saindo, por exemplo, da Síria, a gente acompanha isso todo dia nos documentários, o pessoal que sai da Síria está indo para outros territórios lá da Europa, outros países da Europa, e não cabe, não tem tanto espaço para tanta gente. Diante desse quadro, é imprescindível que o poder público busque soluções adequadas, particularmente para as questões vitais, como alimentação, habitação, saúde, educação. O nosso Bonavides, nosso Paulo Bonavides, ele continua sua reflexão, questionando a miséria dos chamados países subdesenvolvidos, em face dos países com posição mais privilegiada, os países ricos, com o aprofundamento do abismo que os separa e que agora está ficando ou voltando a ser cada vez maior. A crise econômica que assola o mundo, que agora, de forma mais intensa está chegando no Brasil, é também um fator de análise. O abismo, o distanciamento, ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. Contudo, nas nações desenvolvidas, o contrário ocorre. Então, a população superinchada em alguns países e noutros, também europeus, a Alemanha é um caso, a população reduzindo. Por quê? Porque os casais não querem, as famílias não querem ter mais filhos. Antigamente as famílias tinham seus 10, 12 filhos. Isso vem reduzindo, isso vem caindo, esse número vem caindo gradativamente. Então as famílias hoje, quando muito, têm 2 filhos, um ou nenhum. Aqui o que ocorre? Primeiro, a criação de uma sociedade da abundância. Então, como eu falei, os ricos cada vez mais ricos. Então vivemos uma cultura do descartável, em que um produto na minha mão ele não passa mais do que um ano. Se você tinha, por exemplo, antigamente uma geladeira que uma família comprava e durava a vida toda, hoje a geladeira dura 2 anos, 3 anos no máximo. É a cultura da obsolescência programada. Nesse sentido, eu recomendo para vocês um vídeo muito interessante, que vocês podem encontrar aí no YouTube, a história das coisas. Bota assim, a história das coisas. É exatamente a questão da obsolescência programada. Eu compro um celular, ele já vem programado para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele mesmo quebrar, não funciona mais. Para quê? Para que eu possa comprar outro celular. Para que eu possa não, para que eu tenha que comprar. Porque eu já estou de tal modo escravo da tecnologia que eu não posso ficar sem um celular. Assim é, por exemplo, com um computador. Eu estou tendo a sorte danada que meu computador já está com uns 4 ou 5 anos que eu tenho, né? Esse aqui que eu estou fazendo a gravação. Mas a questão da obsolescência. Então isso é a sociedade da abundância. Do outro lado, a sociedade da escassez. Muitos que têm nada e poucos que têm tudo. Outro elemento, números e excelentes níveis nos quadros políticos, técnicos, administrativos e científicos de algumas nações, de outras não. Ademais, poderemos complementar a reflexão do Bonavides com os atualíssimos dados a respeito da mobilidade humana. E eu trouxe aí na página 15 da nossa apostila um quadrinho muito interessante da Acnur, da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. 1 em cada 113 pessoas no planeta é solicitante de refúgio por conta de deslocamentos internos ou por conta de mobilidades humanas as mais variadas. 1 a cada 113 pessoas está fora do seu território, está fora do seu povo, faz parte da população de outro país. Esse quadrinho aqui chama a atenção. Em 2015, nós tivemos 65,3 milhões de pessoas que buscaram refúgio em outros países que não são os seus.
dos quais 12,4 milhões, é um número assustador, fizeram isso por causa de guerras. Imagine você que está aí na sua casa, que está aí no seu local de trabalho, que está aí na faculdade, você de repente ter que, às pressas, abandonar a sua casa e ir embora para outro país, porque o Brasil entrou em guerra e você está sendo perseguido, e se você não sair daqui você vai morrer. Isso está acontecendo agora, neste exato momento, lá na Venezuela, em que a população venezuelana, por motivos internos, né, a imposição de um governo ditatorial, de teor e color comunista, que está matando todo mundo de fome, né, todo mundo no aperto, o pessoal está indo embora, inclusive vindo para o Brasil. Roraima, Boa Vista está uma situação delicada. Coloquemos-nos no lugar desse pessoal, no lugar dessas pessoas, que do nada, de repente, tem que sair da sua casa, deixando tudo, e às vezes tendo condições de levar somente uma sacola com a própria roupa. O Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, estima a existência de pelo menos 10 milhões de apátridas, pessoas que não têm uma terra, uma pátria, um país para dizer que é seu. Esse é o dado de 2015, embora os dados enviados pelos governos indiquem um elemento, né, um número muito maior. A Síria, por exemplo, nossa conhecida Síria, né, não é porque não passa mais no jornal que a Síria não tem esse problema. Os problemas na Síria continuam. É preciso que a gente busque fontes alternativas, né, e menos seletivas de informação, que a gente sai procurando, inclusive, por aí. Bota lá no Dr. Google, né, situação da Síria hoje, e a gente então vai encontrar diversos meios de comunicação, diversos veículos de comunicação que nos passam informações. Você liga no noticiário da TV aberta e lá não passa, porque passam para nós as notícias que eles querem passar. A Síria tem 4,9 milhões de refugiados, é quase a população toda do seu país. O Afeganistão, do Osama Bin Laden, né, onde ele foi morto, assassinado pelos Estados Unidos, tem 2,7 milhões. A Somália, um país paupérrimo da África, está com 1,1 milhões de habitantes, totalizando então mais da metade dos refugiados do mundo. No Brasil, de acordo com o relatório, o último que eu consegui achar é de 2016, do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, ligado ao Ministério da Justiça, as solicitações de refúgio cresceram 2.868% nos últimos 5 anos. Passaram de 966 em 2010 para 28.670 em 2015. Até 2010 haviam sido reconhecidos 3.904 refugiados. Só em abril desse ano, o total chegou a 8.863, um aumento de 127% no acumulado, incluindo os reassentados. Esse relatório nos mostra que os sírios foram a maior comunidade de refugiados reconhecida no Brasil, a famosa Síria, que a gente já falou aqui. Eles somam 2.298 e são seguidos pelos angolanos, pelos colombianos, pelos congoleses e pelos palestinos. Ao todo, são 79 outras nações que estão presentes aqui no Brasil, compondo a população brasileira. Às vezes esse pessoal, vamos ver já adentrar os conceitos de povo, esse pessoal não tem nenhum direito de cidadania, não são cidadãos brasileiros, não votam, não exercem seus direitos, seus deveres, né, e nem seus direitos. E no mais das vezes nós temos seus direitos garantidos, como por exemplo dignidade. A dignidade humana é um direito, é um princípio, né, que se materializa em diversos direitos, mas que atingem qualquer pessoa, quem quer que seja, onde quer que esteja. Então é um árabe, é um sírio, é um congolês, mas está aqui no Brasil, mesmo não fazendo parte do seu povo, faz parte da sua população e tem alguns direitos que precisam ser preservados. Convido-os aqui, por fim dessa reflexão, a visitar esse site que eu coloquei aí, é de uma amiga minha, a irmã Rosita Milese, é uma freira, advogada, e ela trabalha junto ao Ministério do Exterior e intercedendo burocraticamente, trabalhando nessa burocracia em favor dos refugiados aqui no Brasil, né? Os refugiados. Então tá aí, www.migrantes.org.br. Convido-os a conhecer o trabalho do Instituto Migrações e Direitos Humanos, lá de Brasília, que tem o objetivo de atuar na proteção dos direitos humanos, na promoção da cidadania e assistência jurídica a migrantes, com particular atenção às crianças, mulheres, trabalhadores e famílias necessitadas. Fui peregrino e me acolhestes, né? Às vezes a gente cai no erro da chamada xenofobia. O que é a xenofobia? Literalmente é a aversão
ao estrangeiro. A França é terrível, né? Xenófoba a não poder mais. O estrangeiro lá é perseguido, é humilhado, tem seus direitos diminuídos, reprimidos. Nós somos xenófobos, né? Aquele estrangeiro vem aqui roubar nosso emprego, aquele estrangeiro vem ocupar nossa vaga de trabalho, aquele estrangeiro, aquele isso. Só que é preciso levar em conta que, para o direito, nós temos essa vertente, né? É gente, faz parte inclusive da população de um país num determinado momento. Aquele pessoal que está lá em Boa Vista, saindo da Venezuela, faz parte da população brasileira. Então está nesse rol daqueles que compõem a população brasileira. E por serem gente, não podem ser maltratados. E numa visão, repito, mais ampla, teológica, espiritual, nos remete a próprio Cristo, né? Fostes peregrino, eu fui peregrino, eu fui peregrino e vós me acolhistes. Ao contrário também haverá. Eu fui peregrino, estava numa terra que não era minha, estrangeiro, passando necessidade, e vocês não me acolheram. Então, pessoal, sintetizando, fazendo um grande apanhado, né? População, ou faz parte da população de um Estado, aqueles que, num determinado momento, estão com o pé no território daquele Estado, de quem faz parte do Estado. E o conceito de povo? Bom, o conceito de povo é um pouco mais complexo. Nós vamos ter elementos de cunho político, elementos de cunho jurídico e elementos de cunho sociológico. Daí então a gente falar desses três conceitos de povo. Vamos começar na página 16, o conceito político. O conceito político de povo pode ser estabelecido do ponto de vista, como eu falei, político, jurídico e sociológico. Política é a nossa ciência, a ciência da nossa disciplina. O direito, o conceito jurídico nos vai trazer esse conceito, mas também já falamos da sociologia, que é importantíssima para entendermos todo esse mecanismo de composição e funcionamento da sociedade. Vamos olhar para a história. Cícero, orador e jurisconsulto romano, no De República, dizia que povo é a reunião da multidão associada pelo consenso do direito e pela comunhão da utilidade. Por que eu vivo uns com os outros? Por que eu pertenço ao povo? Porque existe ali o direito, fazendo com que eu me entenda com o outro, com outro, e com outro, e com outro, e faça dessa comunhão, dessa unidade social, algo útil para mim e para a própria população. Não simplesmente um conjunto de homens agregados, congregados de qualquer maneira. Então existe um interesse em viver em sociedade. Existe um interesse, existe um pragmatismo, existe uma utilidade em estar com o outro. Qual utilidade? Aí é diversa, né? Eu preciso de proteção contra os animais que me perseguem, me matam. Se eu moro sozinho no sítio, a onça vem e me come. Mas se eu moro na sociedade, na comunidade, junto com outros, isso fica mais difícil. Na Idade Média, o conceito de povo não foi tão trabalhado, era desconhecido, porque a ideia de Estado partia do território. Então não havia territórios delimitados, né? Até aqui vem a Alemanha, a partir daqui vem a Itália, subiu e desceu, vem a França. Não havia território nacional. A ideia de nação é recentíssima e a ideia de Estado é recente, né? Na modernidade, o conceito é afirmado por alguns autores que vão buscar-lhe as nascentes nas ideias da Revolução Francesa. A nova teoria do Estado, que começa com a implantação da sociedade liberal burguesa, na segunda metade do século XVIII, parte do povo. Aquela história do poder que emana do povo é uma reação ao poder que emana da mão do soberano. Isso aí é a Revolução Francesa. No absolutismo, o povo foi objeto. E na democracia, o povo se transforma em sujeito. O poder nasce da mão da gente. Nós, povo, somos os sujeitos do poder. Teve início, com esse princípio, o Estado liberal, constitucional e representativo. A história que vai do sufrágio restrito ao sufrágio universal é a própria história da implantação do princípio democrático e da formação política do conceito de povo. Embora restrito, o sufrágio, o voto daqueles que podem votar, porque há muitos que não podem votar, inclusive na atual ordem constitucional brasileira, inaugura a participação dos governados em sua presença oficial no poder mediante o sistema representativo, em que o povo escolhe representantes que vão intervir na elaboração das leis, que vão exprimir pela primeira vez na sociedade uma vontade política nova e distinta da vontade dos reis. Lembram lá quando eu falava o rei da França que dizia: "L'État c'est moi", o Estado sou eu, e se eu sou o Estado, o poder do Estado está na minha mão. Aqui, a partir da Revolução Francesa, uma revolução liberal burguesa, que tem suas mazelas, mas que tem também seus méritos, o povo vai dizer: o Estado é que sou eu é que sou o Estado. E o poder nasce da nossa mão.
É claro que não dá para o povo todo exercer o seu poder de forma direta, principalmente num país tão grande. A gente vai ver isso aqui quando a gente estiver olhando a questão da representatividade, da teoria da representatividade, né? O povo exerce seu poder por meio de representantes legitimamente escolhidos por esse povo, através de um mecanismo democrático de escolha, como por exemplo o voto, né? Que vamos fazer agora. O povo é que é o quadro humano sufragante que se politizou, ou seja, então o conceito político de povo faz parte do povo de um Estado aquele que vota, Vejamos então que o conceito de povo nasce do ideal democrático. Afonso Arinos de Melo Franco usa a expressão povo político. E aí trago essa citação do professor, né? Nossa Constituição diz que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Vejamos então o que isso quer dizer. Em primeiro lugar, o que é o povo? Os constitucionalistas não hesitam. Povo, no sentido jurídico, não é o mesmo que população, no sentido demográfico. Povo é aquela parte da população capaz de participar, através de eleições, do processo democrático dentro de um sistema variável de limitações que depende, então, de cada país e de cada época. E o Afonso Arinos vai continuar. Visivelmente, no nosso país e na época atual, certas limitações impostas pela Constituição da época de 46 estão ultrapassadas. Por exemplo, no caso dos sargentos que não podiam votar e agora podem, né? Apenas não podem votar. Aqui no Brasil, atualmente, Afonso Arinos tem razão, né? Atualmente são os desobrigados, não obrigados a votar, os analfabetos, os menores de 18 anos e os maiores de 16 e os maiores de 70 anos, conforme o artigo 14 da nossa Constituição Federal. Então, bota na cachola. Conceito político de povo. Faz parte do povo de um país aquele que pode votar, aquele que pode exercer o seu direito de sufrágio universal. Conceito jurídico de povo. É no direito que encontramos o conceito jurídico de povo. O povo exprime um conceito de pessoas vinculadas de forma institucional e estável a um determinado ordenamento jurídico, ou, como quer Ranelete, o conjunto de indivíduos que pertencem ao Estado, ou seja, isto é, o conjunto de cidadãos. Então, o conceito político de povo faz parte do povo brasileiro, quem tem o direito a voto. O conceito jurídico de povo é quem pode exercer seus direitos de cidadão, que pode exercer sua cidadania de uma forma mais ampla. É o semelhante vínculo de cidadania que prende os indivíduos ao Estado e os institui como povo. Fazem parte do povo tanto os que se acham no território, olha só, como aqueles que estão fora dele. Um cidadão brasileiro que mora no Japão tem direitos de cidadão brasileiro, pode exercer sua cidadania brasileira enquanto não a perder. Mas presos, estão fora do Estado brasileiro, mas estão presos a um determinado sistema de poder ou ordenamento normativo pelo vínculo da cidadania. A cidadania é a prova de identidade que mostra a relação ou vínculo do indivíduo com o Estado. É mediante essa relação cidadã que uma pessoa constitui fração ou parte de um povo. O status civitatis, ou estado de cidadania, define essa capacidade pública do indivíduo, a soma dos direitos políticos e os deveres que ele tem perante o Estado. Da cidadania, que é uma parte, é uma esfera da capacidade, derivam direitos, quais sejam o de votar, de ser votado, mas também deveres, como de fidelidade à pátria, a prestação de serviço militar, a observância das leis do Estado. Então, conceito jurídico de povo, cidadania, exercício da cidadania. E na página 18, o conceito sociológico de povo. Paulo Bonavides traz-nos ainda um terceiro conceito. Esses são os de Paulo Bonavides, né, que eu achei válidos para a gente trabalhar. Pergunta excelente, né, para a prova, né? Defina povo sob a acepção sociológica de acordo com Paulo Bonavides, ou de acordo com a acepção jurídica, ou de acordo com a acepção política. Paulo Bonavides traz ainda o conceito sociológico de povo, em que se evidencia a coincidência com o conceito de nação. Segura um pouquinho, porque a matéria dessa história de nação é objeto da nossa próxima aula, ainda na página 18. A gente termina a aula 3 e começa a aula 4. Nação. O que é nação? Pois bem, o conceito sociológico de povo vai dizer que faz parte do povo, sob a ótica sociológica, faz parte do povo aquele que se identifica com os sentimentos nacionais, aquele que faz parte da nação daquele Estado. Aqui,
Povo é compreendido como toda a continuidade do elemento humano, projetado historicamente no decurso de várias gerações e dotado de valores e aspirações comuns. Compreende vivos e mortos. Oxente, professor, quer dizer que os mortos fazem parte do povo no Brasil? Faz parte do povo brasileiro? Dom Pedro I, Dom Pedro II fazem parte do povo brasileiro? Sim, sob a acepção sociológica. Fazem parte do povo brasileiro todos aqueles que estavam vinculados por afetos, né? É aquela questão do sentimento de pertença a uma nação. Coisa que a gente só vê às vezes na época da Copa do Mundo, né? Um patriotismo, um sentimento patriótico estampado nas nossas bandeiras que estão aí em todos os cantos e lugares, inclusive onde não podem estar, né? É mais ou menos aquilo ali, só que de forma bastante continuada. Compreende vivos e mortos, gerações presentes e passadas, os que vivem e os que ainda hão de viver. Enfim, aquele mesmo povo político concebido, mas ao mesmo tempo colocado numa dimensão histórica que liga o passado ao futuro e assim ultrapassa, transcende o momento da contemporaneidade, o momento atual de existência concreta. O povo, nesse sentido, é a nação. E ainda debaixo desse aspecto, pode tomar uma acepção tão lata, tão ampla, que para sobreviver, basta conservar acesa a chama da consciência nacional. Então veja só que o conceito sociológico do povo, diferentemente do conceito político e do conceito jurídico, ele é muito mais abstrato e diria até muito mais espiritual. Toca o sentimento de pertença a uma nação, né? Os judeus, por exemplo, nem têm território, nem têm estado próprio, são disseminados ou estão disseminados no corpo político das diversas sociedades que os acolhiam, ora os expeliam, ora os recebiam, nem por isso deixaram nunca de ser povo, de ser nação, tendo as duas expressões aqui significado igual. Bom, pessoal, então do que dissemos, eu espero que aquela, deixa eu ver se dá certo. Beleza, tá aqui, ó, né, nosso esquema final. O conceito de população é bem mais amplo que o conceito de povo. População são todos aqueles que estão presentes no espaço geográfico de um determinado território. Por sua vez, o conceito de povo, ele vai atentar a algumas delimitações. Trouxe aqui a teoria do Paulo Bonavides. O conceito político, o conceito jurídico e o conceito sociológico. O conceito jurídico faz parte do povo brasileiro, todos aqueles que... O conceito político, todos aqueles que votam. O conceito jurídico, aqueles que exercem seus direitos e deveres de cidadão. E o conceito sociológico, aqueles que têm um sentimento de pertença, não necessariamente ligados a um tempo e a um espaço, mas o povo que existiu, o povo que existe, o povo que existirá e que ama uma nação da qual pertence. Nação é um conceito que nós vamos trabalhar na próxima aula. Espero que esse vídeo tenha ficado bom, tenha ficado bacana. Qualquer imperfeição, desculpa aí. Forte abraço, bons estudos. Até daqui a pouco.